Hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram sobre o tema Programas de Educação Emocional. Eu sou Claudine Bernardi, sou escritora e especialista em contos e fábulas terapêuticas. E um dos vídeos que eu compartilhei com vocês sobre programas de educação emocional por meio de contos, vocês deixaram algumas dúvidas que tinham e eu quero subsanar essas dúvidas. Então vamos lá, vou responder algumas perguntas. Mas antes eu quero mostrar para vocês que aqueles que desejam desenvolver programas de educação emocional, seja com crianças, adolescentes e adultos, nós temos disponível no grupo da Contoexpressão, né, que é a metodologia que eu ensino, esses dois livros aqui que são muito interessantes. O primeiro deles, que foi lançado no ano de 2019, é Contos Terapêuticos, um best-seller publicado por Literary Books Internacional. Um livro que é muito conhecido, muito difundido e talvez você já tenha esse livro. O segundo livro é o livro Contoexpressão, o poder terapêutico de contos. Tanto em um como no outro você vai encontrar uma série de contos, além de oficinas passo a passo que você pode aplicar. Então vamos lá, vamos responder a nossa primeira pergunta. E a primeira pergunta que vou responder é sobre a aplicação de programas de educação emocional utilizando contos dentro dos hospitais. A dúvida dessa pessoa que apresentou essas perguntas era mais específica sobre tenho que ser psicólogo para apresentar um programa de educação emocional no hospital ou posso apresentar como oficineiro? Então, nos hospitais, geralmente quem desenvolve programas de educação emocional são os próprios psicólogos do hospital ou são os educadores, porque nos hospitais existem educadores, aqueles que trabalham nas escolas hospitais. Não sei se você sabe que para aquelas crianças que estão muito tempo hospitalizadas, inclusive para aquelas que passam alguns dias hospitalizadas, existe um espaço de estudo onde elas podem continuar estudando e tem um pedagogo que acompanha essas crianças. Ok? Então, esse pedagogo pode criar um programa de educação emocional para esse grupo de crianças. Então, nós temos o psicólogo, nós temos o pedagogo e também temos os externos, como, por exemplo, psicólogos ou estudantes de psicologia que para realizar o seu TCC, a sua investigação, né, eles apresentam um programa de educação emocional e desenvolvem esse programa de educação emocional nos hospitais. Ok? Agora, se você é oficineiro e você quer realizar programas dentro do ambiente hospitalar, então também é possível. É possível você criando um programa muito bem estruturado. Eu já expliquei no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição, como podemos aplicar programas de educação emocional, mas um programa de educação emocional bem estruturado, ele tem muitas fases, você tem que pensar no público, ok? Sendo crianças, adolescentes e adultos, porque sim, nós podemos fazer programas de educação emocional não somente para as crianças, mas também para adolescentes e adultos que estão hospitalizados. E é muito positivo. Ou seja, é positivo? Sim, é positivo. Eu vou deixar para vocês alguns estudos científicos que falam sobre os benefícios dos programas de educação emocional ou a contação de história dentro de hospitais e ajuda no desenvolvimento da resiliência, a entender a própria circunstância, a ressignificar as suas doenças, né? Então, a compreender e a passar por esse momento que é desestruturante para a pessoa, seja ela criança, adolescente ou adulto, a criar uma estrutura para poder e fortalecer a resiliência para poder enfrentar esse momento de crise, que é a doença. Ok? Então, os programas de educação emocional no ambiente hospitalar são muito positivos, são muito bons e muitos hospitais desejam que se realize. Porém, claro, a pessoa ela tem que saber como se aproximar do hospital e ofertar esse tipo de serviço, porque, enfim, é um serviço. Se o hospital tem verba e considerar que o seu programa está bem desenvolvido, e é possível que te contrate, né? Porque é uma situação muito interessante para o hospital também, porque necessita humanizar o ambiente. Ou, se o hospital não tem verba, você, como profissional, você pode buscar verbas com terceiros e ofertar esse serviço ao hospital como serviço voluntário seu,
que está sendo pagado por terceiros, ok? Segunda pergunta. Para aplicar programas de educação emocional, devemos escolher um nicho? Ou seja, escolher, por exemplo, eu devo sempre trabalhar com crianças, sempre com adolescentes, sempre com adultos, ou sempre com mulheres que estão, por exemplo, grávidas, ou mães de crianças, ou mães de primeira viagem. Ou seja, nichar o meu trabalho. Creio que isso é uma resposta. A minha resposta é dizer que isso é muito pessoal, né? Por exemplo, eu tenho um trabalho o meu trabalho é nichado, eu tenho um nicho que é educação emocional por meio de contos. Isso em si já é um nicho. Se eu quero nichar mais, se eu quero trabalhar, por exemplo, com mães, então eu vou me especializar nisso. Isso significa que o meu trabalho vai ficar mais especializado. Quanto mais eu nichar o meu trabalho, mais especializado ele vai estar. Isso é interessante por um lado, porque você vai ver como vai ser vista como uma especialista nessa área, porém te impossibilita de atender outras demandas, e isso pode ocasionar que você não consiga tantos trabalhos assim, ok? Eu não tenho um nicho com relação a público. Por quê? Porque eu trabalho com todos os públicos. Eu trabalho tanto com crianças, como adolescentes e com adultos. Agora, talvez, por exemplo, você não queira trabalhar com adolescentes ou não queira trabalhar com crianças. Isso é particular, ok? Você tem que pensar com que público você quer trabalhar e como você quer trabalhar com esse público, ok? Sabendo que quanto mais você nichar o seu público, talvez você tenha um pouco de dificuldades de encontrar mais trabalhos, ou não, porque se você é uma pessoa que acaba tendo um nicho específico e o seu trabalho fica conhecido, talvez te contratem mais porque você é uma especialista nesse público, ok? Então, tudo vai depender de como você quer desenvolver esse trabalho. E agora vamos para a nossa terceira pergunta, que é: a partir de que idade nós podemos aplicar esses programas de educação emocional? Bem, eu creio que um programa de educação emocional bem aplicado pode ser feito com pessoas de qualquer idade. Obviamente, esse profissional, esse oficineiro, esse psicólogo que está aplicando esse programa, ele deve saber como lidar com esse público, ok? Por exemplo, eu posso aplicar um programa de educação emocional que envolva mães e crianças recém-nascidas. Por exemplo, nesse programa eu vou contar contos, vou fazer atividades que a mãe possa participar com o seu filho, ainda que é bem pequeno. E eu posso, por exemplo, trabalhar as emoções dessa mãe com essa criança no momento que está ali, que está vivenciando, ok? Para lidar com esses momentos de choro, que algumas mães pois não sabem como gerir as suas emoções, não as emoções da criança, mas as suas próprias emoções em relação a esse momento que está com a criança, que pode envolver, por exemplo, massagem das crianças recém-nascidas. Porém, se eu quero criar um programa muito bem estruturado, direcionado realmente a um público, não às mães, que envolva a criança, mas a esse público, a esse grupo de crianças, eu recomendo a partir dos 3 anos de idade, ok? Antes é possível, é lógico que é possível, se você souber como lidar com esse tipo de crianças, com essa idade dessas crianças, né? Obviamente, mas se não, a partir dos 3 anos de idade é um público que você já pode conversar, perguntar, eles responderem, ok? E sempre muito lúdico e muito sensorial. Com crianças muito pequenas, você tem que trabalhar, você não pode sentar com uma criança pequena de 3 anos e ficar fazendo perguntas e contando história e esperar que elas prestem atenção em você, ou seja, como se tudo girasse ao seu redor. Se trata da criança, então você tem que ver as características do grupo, as características dessas crianças, e as crianças bem pequenas, elas necessitam de atividades muito sensoriais. Inclusive agora mesmo estou criando um programa de educação emocional para uma editora, para esse público de crianças bem pequenas, a partir dos 2 anos até os 6 anos de idade, e estou criando muitas atividades que são muito sensoriais e lúdicas. Todas as emoções, tudo é abordado a partir do corpo, a partir de sentir,
E agora nós vamos para a nossa quarta e última pergunta. E a pergunta é a seguinte: é melhor aplicar programas de educação emocional presenciais ou online? Eu acho que essa pergunta, ela é muito clara a resposta, né? Presencial sempre. O melhor é sempre o presencial. O online é para aqueles contextos onde o presencial ele não é possível. E geralmente com adultos, né? Com adolescentes ou adultos. Mas mais com adultos que com adolescentes. O presencial sempre é a melhor opção. Agora, quando o presencial não é possível, nós podemos criar programas de educação emocional online, mas aí você tem que saber muito bem lidar com as ferramentas, digitais, com as ferramentas online, ok? Criar atividades o que a pessoa possa fazer e preparar bem os materiais que essa pessoa tenha já disponível, ou que sejam materiais muito simples, de acesso muito simples, e que sejam e você se preparar muito, ok? E principalmente cuidado com a provocação emocional. Isso é muito importante, porque às vezes nos programas de educação emocional as pessoas querem entrar muito nas emoções da outra pessoa, do expressante ou do participante do grupo, e a pessoa pode entrar em catarse ou pode ter emoções muito extremas, ok? Expressões emocionais extremas que, se você não está no presencial, você não sabe, você não vai poder lidar e ajudar essa pessoa. Então, cuidado quando você faz programas de educação emocional ou faz alguma oficina de educação emocional que não seja presencial, não provoque emoções muito fortes no seu público, ok? E se é presencial, se você vai provocar emoções fortes, que podem provocar, por exemplo, a catarse, você também tem que saber lidar com esse tipo de situação e saber manejar o grupo para que isso não desestruture o seu grupo, ok? Então, essas foram as perguntas de hoje, e caso você tenha mais dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários ou me enviar ao meu e-mail, tá certo? E, bem, lembrem-se que se vocês querem materiais, oficinas sobre educação emocional por meio de contos, vocês podem adquirir um desses dois livros, ou esses dois livros, que estão muito completos, e as oficinas foram criadas por facilitadoras de conto-expressão, que foram minhas alunas, psicólogas, psicoeducadoras, arteterapeutas, contadoras de histórias, profissionais muito reconhecidas na sua área, e todo esse material foi criado com a minha supervisão. Eu vou deixar aqui também abaixo a descrição desses livros e o link caso você queira adquirir. Um grande abraço e até logo!